Boa tarde. Como o Leandro falou, meu nome é Leide Maiara. Eu tenho 31 anos, eu sou casada, sou filha do Antônio e da Magda. O Antônio, meu pai, acabou de pregar aqui para vocês. Quem teve a oportunidade de assistir, ele já fez uma pregação. E depois da minha, ele já vai fazer outra pregação também. Bom, eu tenho 2 irmãos e participo da comunidade Nascer de Novo. A nossa comunidade, ela tem como missão cuidar de pessoas com depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade. Inclusive, agora nós estamos com um canal no YouTube. Convido a você aí que já está com seu celular a dar uma olhadinha, se inscrever no nosso canal. É Comunidade Católica Nascer de Novo. E é uma alegria muito grande para mim estar aqui com você, ainda mais nesse tempo aí de pandemia, que a gente não pode estar reunido, que um não pode estar na casa do outro. Então, de certa forma, a palavra de Deus, ela nos junta, ela nos junta ainda mais. Então, o tema que me foi proposto para essa pregação é quebra de votos íntimos. Então, eu convido você que está aí em casa a pegar a palavra de primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Essa palavra ela é um pouquinho comprida, mas para que a gente possa entender essa quebra de voto íntimo negativo, então eu vou pedir para vocês me acompanharem nessa palavra. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Havia em Ramataim Sofim um homem das montanhas de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, o Efraim. Tinha ele 2 mulheres, uma chamada Ana, outra Fenena. Esta última tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Cada ano subia este homem de sua cidade para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer-lhe um sacrifício em Silo, onde se encontravam os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, sacerdotes do Senhor. Cada vez que Eucana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher Fenena, bem como aos filhos e filhas que ela teve. E Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, embora o Senhor tivesse tornado estéril. Sua rival afligia duramente, provocando-a murmurar contra o Senhor que a tinha feito estéril. Isso se repetia cada ano quando ela subia à casa do Senhor. Fenena continuava provocando-a. Então Ana punha-se a chorar e não comia. Seu marido dizia-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste? Não valho eu para ti como 10 filhos? Desta vez, Ana levantou-se, depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira à entrada do templo do Senhor. Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava e lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Prolongando ela sua oração diante do Senhor, Eli observava o movimento dos seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração, e apenas se movia os seus lábios, sem se lhe ouvir a voz. Eli, julgando-a ébria, falou-lhe: Até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar a tua bebedeira. Não é assim, meu senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita. Não bebi nem vinho nem álcool, mas derramo a minha vida, a minha alma, na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza da minha dor e da minha aflição que me fez falar até agora.
Ele respondeu: vá em paz, o Senhor de Israel te conceda o que lhe pedes. Encontre a sua serva graça aos teus olhos. Ajuntou ela, a mulher se foi, comeu e o seu rosto não era mais o mesmo. No dia seguinte pela manhã, prostraram-se diante do Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, passado o seu tempo, deu à luz a um filho. Chamou de Samuel, dizendo, porque dizia: eu o pedi ao Senhor. Palavra do Senhor. Então, como eu estava falando para vocês, que o tema dessa pregação é quebra dos votos íntimos negativo. Então a gente tem que entender o que é voto. Voto, na verdade, é um tipo de compromisso, é uma aliança que a gente faz. Então, toda vez que a gente faz um voto, quando esse voto é estabelecido, de certa forma a gente tem que cumprir. Seja inconscientemente ou conscientemente. De alguma maneira a gente tenta cumprir com esse voto. Só que os votos íntimos negativos, eles sem dúvida, ele é uma barreira que impede que eu e você cheguemos até Deus. Porque o voto íntimo, ele cria essa barreira que impede que a nossa família chegue até Deus, que impede a gente de rezar, que impede a gente de se entregar. Normalmente, o voto íntimo, ele acontece depois de um trauma ou de uma frustração. Por exemplo, uma pessoa, uma criança, que os pais dela se separaram. Ela sofreu muito, naquele momento de separação, ela teve um sofrimento muito grande. Então, ela faz um voto íntimo dentro dela, de que ela não quer mais se casar. Por quê? Porque ela lembra que o casamento levou, do pai e da mãe, levou à separação. E a separação leva ao sofrimento. Então, aquela criança, né, uma mulher, no caso ela vai crescendo, ela começa relacionamentos, ela não consegue namorar por muito tempo e ela separa. E passam-se os anos, ela até esqueceu que ela fez esse voto íntimo dentro dela, mas todo relacionamento não dá certo, porque ela decretou na vida dela que ela nunca iria se casar. Então essa é a força de um voto íntimo negativo. Ele gera um trauma muito grande na nossa vida e ele pode nos acompanhar há muitos anos. O padre Roberto de Grandes, eu até escrevi uma frase dele que eu achei muito interessante. Ele fala assim: os votos íntimos são uma determinação interior que eu afirmo que nem Deus pode mudar a minha vida. Vocês estão entendendo a gravidade? A partir do momento que eu falo, não, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu estou decretando a minha história. É como se eu falasse assim, que a palavra de Deus, ela não vale nada na minha vida. Então, essa expressão, a gente às vezes usa e lança na nossa vida sem a gente perceber. Eu não sei se é aí na sua casa, ou você mesmo, ou tem alguém aí do seu lado que já usou algumas frases assim. Ai, a minha vida não vai para frente. Ai, tá tudo dando errado para mim. Ou tem também aquelas pessoas que querem arrumar um namorado. Daí ela deposita a felicidade dela em um namorado. Ela fala assim, eu nunca vou ser feliz porque eu não tenho um namorado. Ou seja, ela já decretou que ela nunca vai ser feliz. E dificilmente essa pessoa vai arrumar um namorado, viu? Tem essa também. Existem também aquelas pessoas que tentam fazer regime e não conseguem emagrecer nunca, né? Aí a pessoa fala assim, eu não vou ser feliz. Ninguém gosta de mim, porque eu tô gorda, eu tô acima do peso. E essa pessoa, ela fala assim, já que eu não consigo emagrecer, vou comer até explodir. Então essa pessoa começa a gerar uma crise de ansiedade, começa a comer mais ainda. Ou pior, essa pessoa pode também desenvolver transtornos alimentares. Bulimia, anorexia. E eu falo isso com prioridade no assunto, porque eu vivi isso na minha vida. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, eu acreditei que eu estava muito acima do peso e eu estava praticamente com esse corpo aqui. Eu sempre fui desse jeito. Então eu achava que ninguém gostava de mim porque eu estava gorda. Então toda vez que eu me alimentava, eu ia no banheiro da minha casa depois e tentava vomitar.
Por quê? Porque eu achava que a felicidade estava num corpo bonito. A felicidade, ela estaria, as pessoas gostariam mais de mim se eu estivesse magra. Então eu tinha feito esse voto íntimo de que eu precisava estar magra para que alguém começasse a gostar de mim. E como a gente fala isso de uma maneira muito automática, a gente acaba lançando maldição sobre a nossa vida mesmo. E pior ainda, muitas vezes nós permitimos que pessoas falem verdades mentirosas sobre a gente. Por que verdade mentirosa? Porque a gente acredita, a gente leva isso à frente. Quantas pessoas não falam assim para você: você não vale nada, você não presta. Às vezes até pai fala para o filho: você não presta. E o filho cresce naquela amargura tão grande e ele acredita que ele não presta. Nós acabamos de ler a palavra de Ana. Quantas vezes Ana foi humilhada por Fenena? Se a gente for observar bem a história, Fenena, ela era mal amada. Por quê? Porque o esposo gostava mais de Ana, mesmo Ana não podendo dar um filho para ele. Então a gente percebe que uma pessoa infeliz, ela tenta fazer o outro infeliz. Ela humilhava, fala na palavra aqui que Ana chorava, Ana se sentia triste, Ana não conseguia rezar. E eu posso falar para vocês que eu vivi isso na minha história. Por muitos anos, mais ou menos uns 10 anos, eu carreguei na minha vida um voto íntimo. Meu pai estava aqui pregando agora, eu quero até chamar ele aqui, vem aqui, pai. Não sei se vocês que estão agora conectados viram a outra pregação, né? Mas meu pai, hoje esse homem lindo de máscara, posso até chegar perto dele porque é meu pai, gente. Então, meu pai, por muitos anos, ele foi um pai alcoólatra. Hoje vocês podem ver ele aqui, ele prega, ele vem, ele é fundador de uma comunidade, inclusive a comunidade que eu participo. Mas por muitos anos esse cara aqui deu trabalho dentro de casa. Meu pai bebia, meu pai usava droga. Eu fui trocada na minha vida por bar, por truco, né, por baralho, por muitos vícios. Pode ir lá sentar, só para você passar vergonha um pouquinho. Então, por muitos anos da minha vida, eu vivi isso na minha infância, sendo trocada. Eu era trocada por bar, eu era trocada por cigarro. E hoje, sabe o que eu vejo hoje, atualmente? Filhos que são trocados por celular. Quantos pais têm a coragem de deixar os filhos para ficar mexendo no celular? Não tem a capacidade de dar atenção para um filho. A gente está nessa época de coronavírus em que as pessoas são obrigadas a ficarem dentro de casa. E existe pai que não vê a hora das aulas voltarem para se livrar dos filhos. Sabe, então muda o objeto da situação. O meu pai era alcoólatra, meu pai usava droga, dava muito trabalho. E hoje talvez o seu filho sofra com a sua ausência. E nesse período, meu pai bebendo muito, gastando com bar. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Eu fui falar para minha mãe assim, eu falei: mãe, eu quero R$50, humilde, R$50, porque eu quero fazer um curso de biscuit, eu quero comprar as coisas. Aí minha mãe falou assim: tá bom, filha, eu vou falar para o seu pai dar o dinheiro para você. Eu falei: então tudo bem. E fiquei esperando, ansiosa, porque eu queria começar a fazer esse curso. Aí, meu pai e minha mãe estavam num outro cômodo, num outro dia. Eu cheguei em casa e eu escutei a minha mãe pedindo para ele, falando: Antônia, Maiara quer o dinheiro para fazer um curso. Você não dá o dinheiro para ela? E meu pai não sabia que eu estava perto. Meu pai pegou e falou assim para minha mãe: mais uma vez, a Maiara vai tentar alguma coisa. Tudo que essa menina começa, ela não termina. Essa menina não serve para nada. Naquele momento, eu fiz um voto íntimo negativo. Eu me convenci, aos 13 anos de idade, que eu não prestava para nada. Eu me convenci que a minha história não tinha sentido mais. Então, tudo que eu comecei naquele período, eu não terminei. Inconscientemente, porque o tempo foi passando, eu fui esquecendo das coisas, mas aquele voto íntimo estava gravado na minha história. Eu comecei a fazer aula de violão,
Eu comecei a fazer aula de luta. Eu comecei a fazer até futebol. Tudo que eu começava, eu parava. Era como se eu buscasse a felicidade nas coisas e eu não encontrasse. Por um voto íntimo que eu fiz. Por uma barreira que eu criei com Deus. Eu tinha determinado isso na minha vida. Mas, irmãos, eu tenho a graça de dizer para você, hoje, que está aí em casa, que está aí ligado no celular, nos assistindo. Eu tenho a graça de dizer para vocês que um dia, através de uma oração muito forte lá na comunidade, Deus me curou. E Ele falou para mim que Ele estava escrevendo uma história nova na minha vida. Mas eu tive a graça de passar por esse momento de cura, esse momento de libertação, porque eu tive uma mãe que dobrou o joelho no chão. Eu tive uma mãe que quando meu pai bebia, usava droga, ela não fazia voto íntimo de que a minha vida não presta, meu marido não presta, não. A minha mãe, ela foi lá, ela se ajoelhou, ela orou. E a consequência dessa oração foi a conversão do meu pai. E hoje meu pai é um homem de Deus, um homem que prega, um homem que sai por aí para levar a palavra para tantas pessoas. Mas eu fico pensando, será que os seus filhos, será que as pessoas que estão aí com você vão ter a graça de colher os frutos da sua oração? Será? Será que aquele filho que está dando trabalho, você tem feito voto íntimo de que você é um pai ruim, que você não presta, que você não consegue ter autoridade sobre a vida do seu filho? Até quando você vai levar esse voto íntimo adiante, esse voto negativo que tem destruído a sua relação com o seu filho? Declare bênção na vida dos seus filhos, declare bênção na sua vida. A palavra, ela vai nos dizer muitas vezes, sabe? Que o Senhor, Ele é um Deus do impossível. O Senhor é um Deus que muda história. E hoje, nessa tarde, o Senhor quer fazer uma nova história na sua vida. Ele quer escrever uma nova história para você. Eu fico imaginando como que o mundo seria diferente se os pais rezassem pelos seus filhos. Sabe, como a gente participa da comunidade, eu esqueci de comentar com vocês também, eu estou fazendo agora curso de psicanálise. E dentro da psicanálise a gente vê muitas pessoas que estão sofrendo tanto por suas emoções. Tantas pessoas que estão judiadas, tantas pessoas que estão se remoendo por dentro. Agora eu imagino o que às vezes um abraço ele pode transformar a vida dos teus filhos. Sabe, não existe pessoa nesse mundo que tenha um poder maior sobre a vida do seu filho do que você. Às vezes eu vejo as pessoas lá na nossa comunidade, vai até o meu pai e fala: ai, Antônio, reza pelo meu filho. Isso é bom, tem que rezar mesmo, tem que pedir para outras pessoas rezar. Mas se você não rezar, não vai valer de nada adianta. Porque você tem o poder maior, Deus deu essa graça para você, de você reverter a história do seu filho com a oração. Eu admiro muito a minha mãe, sabe? Porque a minha mãe, toda vez que eu estou muito mal, minha mãe e o meu pai, eles rezam por mim. Meus pais não têm dinheiro. Meus pais não me dão um celular da última geração. Meu pai não me deu um carro quando eu completei 18 anos. Não me deu nada disso. Mas eles me deram o que eu posso levar de mais importante na minha vida, que é Deus. E isso, dinheiro nenhum no mundo pode pagar. De uns 2 meses para cá, mais ou menos, eu tenho vivido uma situação um pouco difícil na minha vida. Eu desenvolvi uma crise de ansiedade por causa de uma fobia que eu tive. Então essa crise de ansiedade, para quem está assistindo, não sei se você já teve crise de ansiedade ou se você está tendo crise de ansiedade, ainda mais nessa época que a gente não pode sair de casa, então isso gera uma ansiedade maior na gente. E a crise de ansiedade,
os sintomas que ela dá, né, são dores no corpo às vezes, a perna começa a formigar, é uma sensação de morte, você acha que você vai morrer a qualquer momento, falta o ar, você fica puxando aquele ar que você quer respirar e não vem. Então eu estava assim esses dias, uma sensação de morte, tentando respirar, não conseguia. E eu tô casada já faz 1 ano, né? Só que meu esposo, ele trabalha à noite, então eu acabo dormindo sozinha às vezes. E quando me dá essa crise de ansiedade, eu não quero ficar sozinha. Então eu recorro aonde? No colo dos meus pais. Mas eu recorro lá, não é só porque eu quero colo, não. Não é só porque são meus pais e eles me dão proteção, não é isso não. Eu recorro aos meus pais porque meus pais são homens de Deus. A minha mãe é uma mulher de Deus. E eu sei que através do colo deles, eu estou no colo de Jesus. Eu estou no colo da Virgem Maria. E não existe porto seguro melhor do que esse na minha vida. Através do colo dos meus pais, de pais que rezam. Então, pai, se levante. Reza pelo seu filho. A palavra vai dizer que Eucana, marido de Ana, ele era um homem de Deus, né? Porque fala que de ano em ano ele vai lá oferecer sacrifício, ele ora a Deus. Só que eu percebi que mesmo Eucana sendo um homem de Deus, não livrou ele do sofrimento. Eucana sendo um homem de Deus, mesmo assim a mulher dele era estéril. E ser estéril naquela época, gente, era considerado uma maldição. Era como se a pessoa, ela fosse amaldiçoada por Deus, porque Deus esqueceu dela. Então vocês imaginem o sofrimento desta família, de lidar, sabe, com essa frustração, de Deus não ter ouvido a sua mulher de ter um filho. Então aquela mulher, ela não podia ter filho, ela não podia dar continuidade à linhagem do seu marido. E mulher naquela época só servia para isso, para ter filho e para cuidar da casa. Então, você ser de Deus não livra você do sofrimento. Eu, sendo de Deus, eu pregando, minha mãe pregando, meu pai pregando, não livrou eu das crises de ansiedades. Eu tive início de depressão também há um tempo. Porque você ser de Deus não quer dizer que você é o Superman, que nada pode acontecer com você, não. E ser de Deus não vai livrar você e sua família do sofrimento. Mas a palavra, ela fala: no mundo tereis aflições, mas é preciso coragem. Porque Jesus venceu o mundo. E como Ele, nós também iremos vencer. Na vida de Ana, a gente percebe um voto íntimo positivo. Quando Ana, ela vai lá no templo para orar, ela ora intensamente, ela faz um voto positivo. Então a partir daquele momento, Deus desenha uma nova história na vida dela. Toda aquela maldição fica para trás. Toda aquela maldição, todo aquele jugo, aquela esterilidade, fica tudo para trás. Tudo. Por quê? Porque Ana faz um voto íntimo positivo a Deus. Eu fico imaginando a dor, o sofrimento daquela mulher, de ter que lidar com todo aquele fardo naquela época. Porque Ana não podia recorrer à medicina. Hoje, existe mulher que tem problemas para engravidar, que demora para engravidar, que vai no médico, faz tratamento e consegue, mas naquela época não tinha. Aquela época, Ana não conseguia ir num psicanalista ou num psicólogo para chorar as suas dores, não. E ainda tinha que lidar com aquela segunda mulher do seu marido que só humilhava ela. Mas Ana, ela tinha esperança em seu coração, porque a esperança dela estava voltada totalmente em Deus. Então quando Ana intensifica as suas orações, Deus está ali, de ouvido aberto para Ana, para falar: vem Ana, fala, o que você quer falar? O que você quer? Chora Ana, chora. Então Ana chora, Ana se derrama,
e todo aquele sonho, toda aquela graça se torna realidade na vida dela. Só que Ana, ela faz uma oração diferente. Ela pede a graça, mas ela já fala para Deus: Deus, essa graça, ela não é minha, ela é sua. Quando eu tiver um filho, eu vou consagrar ele a ti, ele vai trabalhar para ti. Quantas vezes eu e você, nós pedimos graças para Deus e somos egoístas? Quantas vezes a gente fala assim: Senhor, me arruma um emprego. Aí Deus vai lá, mexe os pauzinhos e dá certo, a gente começa a trabalhar. Aí a gente para de vir na missa, porque a missa atrapalha, né, o emprego. No domingo eu preciso descansar, porque eu trabalho a semana inteira. Ou então a pessoa vai lá: ai, Jesus, eu quero muito um namorado, me arruma um namorado, eu vou cuidar dele certinho. Aí na primeira vez que a pessoa fica junto, ela já começa a fazer coisa errada. Ela não consegue viver a castidade com aquele presente que Deus deu para ela. Aí você pode falar assim para mim: mas Maiara, para você que é casada é fácil falar de viver a castidade. Mas eu tenho a graça de testemunhar para vocês que antes de eu casar, por 3 anos eu vivi a castidade. Não foi fácil, foi muito difícil. E não é porque meu esposo não era de Deus, assim não. Meu esposo vai na missa, vai no grupo de oração, mas ele não é servo igual eu. Então eu tive que lutar, eu tive que, ficar firme no propósito, naquele voto íntimo positivo que eu fiz a Deus, de que era viver a castidade até meu casamento. E eu não era virgem. Que tem muita gente que fala assim: ah, mas se eu não sou virgem, não tenho por que eu viver a castidade. Tem sim, tem sim. Não tem coisa mais bonita do que a gente alegrar o coração de Deus. E Deus, Ele se alegra. Eu percebo que através da história de Ana, a cura, ela é a resposta da oração. Porque foi quando Ana orou que a sua história foi curada. Foi quando Ana orou que Deus deu um novo sentido para Ana. Então nós somos curados através das nossas orações, através da nossa entrega, através do nosso abrir para Deus. Porque quantas vezes a gente quer que Deus faça na nossa vida, mas a gente não deixa Deus agir por completo. E nessa tarde Deus quer agir na sua vida. Deus quer agir na sua história, na história dos seus filhos. Nós trabalhamos lá na comunidade com pessoas com depressão. E nós vemos muito, rezamos muito por jovens que se mutilam. Jovens que não conseguem se sentir amado. E o Senhor falava para mim que nessa tarde o Senhor quer amar você, jovem. Para de se mutilar. Essa dor que você está sentindo, não carregue sozinha, entregue ela aos pés da cruz de Jesus. Quantas vezes a gente reza por jovens e a gente vê braço dos jovens cortados, que ele está se cortando já faz mais de 1 mês e o pai ainda nem viu. Mas Deus, Ele está aqui. Ele quer fazer uma nova história na sua vida. A nossa esperança, ela tem que estar na mão de Deus. A nossa esperança, ela tem que estar voltada ao coração de Deus. Talvez você fale: mas Maiara, o meu fardo é muito pesado. Eu não estou conseguindo carregar esse fardo. Mas a palavra em Mateus 11:28 fala: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Você pode escolher nessa tarde, ou se aprisionar nesses votos íntimos negativos, ou deixar que Deus transforme a sua história. Que esses votos íntimos, eles se transformem em bênção. Faça votos íntimos positivos sobre a sua vida. Um dia, nós fomos rezar na casa de uma menina. Nós chegamos na casa dessa menina, foi eu e mais alguns jovens da minha comunidade. Nós chegamos na casa dessa menina, essa menina estava triste, um semblante fechado. Ela estava com depressão. A irmã dela falou pra gente que ela já tinha tentado se matar. Então essa menina, ela estava totalmente acabada. Você não via alegria nenhuma no rosto dessa jovem.
E a gente começou a rezar por essa jovem, e o Senhor falava para mim: Maiara, ela fez um voto íntimo negativo. Fala para ela que eu quero quebrar esse voto. Então, eu e mais um irmão meu da comunidade, nós chamamos essa menina no canto, porque até depois da oração a gente rezou muito e essa menina não estava bem ainda. Eu falei: ô Jesus, a gente rezou, ela piorou, o que está acontecendo? Aí a gente chamou ela no cantinho, falou para ela assim: olha, Deus falava que você fez um voto íntimo, negativo na sua história, que você não está bem. A gente rezou por você, mas o seu coração ainda está fechado. O que está acontecendo com você? Aí aquela menina, ela começou a chorar. Aquela menina, naquele momento, ela abriu o coração dela. Ela falou assim: na minha vida nada dá certo. Eu não consigo um trabalho, eu estou desempregada. Então eu tenho que ficar dependendo dos meus pais. Eu sou feia. E ela era linda. Ela não conseguia enxergar isso, porque ela ouviu uma verdade mentirosa sobre a vida dela, que ela era feia e ela não era. Mas ela começou a acreditar. E a gente começou a trabalhar nisso, nessa quebra de voto íntimo na vida dela. E nós pedimos para Deus para quebrar todo aquele sentimento. No final da oração, essa menina estava com um sorriso daqui a aqui. Porque Deus, Ele muda até a feição da gente. 2 semanas depois, mais ou menos, eu encontrei com essa menina lá no nosso grupo de oração. Essa menina já estava trabalhando. Olha a graça de quando a gente se abre para Deus, o quanto Deus pode fazer na nossa história. Essa menina estava com um semblante lindo, feliz, porque Deus, Ele é capaz de mudar a nossa vida. E todos nós precisamos de cura e libertação. Todos nós precisamos a todo momento fazer renovação dessa quebra de voto. Para que Deus pudesse transformar a minha vida e minha história, eu precisei perdoar o meu pai. Porque vocês acham que foi só da noite para o dia? Meu pai foi lá, se converteu, chegou para casa e tudo bem? Não. Dentro do meu coração ainda tinha uma mágoa. E foi através da caminhada, foi através das orações que eu consegui perdoar o meu pai e perdoar a minha história. Porque toda a consequência da minha vida, de todas as coisas erradas que eu fiz, foi gerando trauma. Eu comecei a beber também, eu comecei a sair para as baladas, comecei a ter uma sexualidade desregrada, tudo em consequência a um voto íntimo, tudo em consequência da barreira que eu criei para Deus. Ana, quando ela se perdoou a sua história, Deus foi capaz de mudar a vida dela. Então nessa tarde Deus, Ele quer cuidar das nossas feridas. É preciso que a gente faça uma renúncia de tudo que tem nos prendido a não se entregar a Deus. E nessa tarde eu quero rezar junto com você. Eu quero chamar o Hernani aqui para me ajudar na oração. Neste momento, eu convido você a colocar a mão no seu coração e trazendo à tona todo o sentimento que você tem trazido na sua vida de frustração. Tudo que você absorveu, talvez do seu pai ou da sua mãe, de que você não presta. Deus está falando para você: você presta sim. Você é amada por mim. Eu tenho planos para você. Jovem, o Senhor nessa tarde, Ele quer transformar a sua vida. Vai nesse momento, entregue para Deus. Fale: Senhor, eu entrego a Ti todas as vezes que eu falei que eu não servia para nada, todas as vezes que eu falei que eu era feia. Por isso eu peço, vai entregando a Deus neste momento. Mais uma vez eu quero pedir que você olhe para o crucificado. Eu gostaria que você olhasse para Jesus agora. Paulo vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu já quero pedir para você ir entregando a Ele os votos secretos, os votos negativos, a palavra de maldição que você proferiu sobre a sua vida. Eu quero convidar você que sepultou a sua vida junto com a tua mãe. Quantas pessoas
depois que perderam a mãe, lá naquele dia no cemitério, falou: minha vida acabou, a partir de agora minha vida não tem mais jeito. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus não vai mais ressuscitar a tua mãe, mas Ele pode agora. Ele pode ressuscitar os teus sonhos, Ele pode ressuscitar os teus sentimentos, Ele pode ressuscitar a tua vida agora. Você que não tem tido mais sentido desde aquele dia que a sua mãe foi sepultada, você não tem tido mais dias felizes, o peso estava sobre você, vai quebrando agora. Olha para Ele. Isaías disse: Ele levou sobre si as nossas feridas. Entrega para Jesus agora as tuas feridas, entrega para Ele agora o voto que você fez de maldição, quando você falou: minha vida não tem mais sentido, e daquele dia em diante parece que nada tem dado certo. Entrega para Jesus e fala: Jesus, eu quero te entregar nesta tarde, eu quero te entregar, Senhor Jesus, todas as feridas que eu causei. Eu quero te entregar, Jesus, os votos secretos que eu fiz, as palavras malditas que eu proferi sobre a minha vida, sobre a minha casa. Olha para Jesus agora e fala: Jesus, eu quero te entregar. Jesus está colocando no meu coração pessoas que conseguiram, pessoas que fizeram voto secreto, pessoas que fizeram relacionamento. Tem pessoas que casaram com a depressão, tem pessoas que parece que casaram com o trauma, casaram com a dor. Olha para Jesus agora e fala: Jesus, eu quero pedir o divórcio daquele trauma que tanto tem me acompanhado. Eu quero te pedir o divórcio dessa depressão. Eu já fiz um laço de amor com ela, eu me acostumei, eu aceitei esta vida que eu estou vivendo, mas eu quero agora, Jesus, quebrar. Eu quero agora te pedir: Jesus, me liberta, Senhor, desta opressão que eu estava vivendo, das vezes que eu falei que eu não prestava, das vezes que eu falei que não tinha mais sentido, das vezes que eu falei não vale mais a pena viver. Olha para Jesus agora. Ele te libertou numa cruz, Ele quer te dar vida e vida em abundância. Convida para você olhar para Jesus. Entregue para Ele agora, Pai. Entregue um pino de cocaína. Você tem trocado a mesa da sua casa, você tem trocado minutos maravilhosos do teu filho para ficar com os amigos usando droga. Olha para Jesus e fala: Jesus, eu te entrego agora, eu te entrego a mesa de bar. Quantos filhos têm sido trocados, quantos filhos têm ficado trancados dentro do quarto, numa solidão, enquanto você tem sorrido na mesa de um bar com os teus amigos. Entregue agora para Jesus e fala: Jesus, eu quero te entregar tudo isso. Eu quero te entregar, Jesus. Eu não tinha estrutura, eu não estava preparado para ser pai, eu não estava preparado para casar, mas você casou, você foi pai, então agora é hora de assumir. Não dá mais para viver como um covarde, não dá mais para viver de qualquer jeito. Olha para Jesus e fala: Jesus, eu não estava pronto para ser pai, eu não estava pronto para ser esposo, eu não estava preparado para ser esposa, mas diante de ti agora, Jesus, eu te entrego todo o despreparo, eu te entrego todo o despreparo paterno, eu te entrego todo o despreparo na linha materna. Eu não aceito mais, Jesus, ser um pai de qualquer jeito, eu não aceito mais ser uma mãe de qualquer jeito, eu não aceito mais ser um marido de qualquer jeito, eu não aceito mais. Eu quero te entregar toda a imaturidade, Senhor, que eu assumi. Eu quero te entregar toda a imaturidade, Senhor, na educação dos meus filhos. Eu quero te entregar toda a imaturidade, Jesus, dentro do meu casamento. E você foi fazendo o voto: eu estava despreparado, e você tem vivido como um despreparado. Eu estava despreparado para ser pai, eu estava despreparado para casar, e você tem vivido despreparado. Mas se prepara agora, meu querido. Olha para Jesus agora e fala: Jesus, tudo aquilo que faltava na minha vida até hoje, tudo aquilo que ainda era um peso, tudo aquilo que ainda era um fardo, eu renuncio agora e me prepara para aqui. Me prepara a partir de hoje, me prepara a partir deste momento para ser o melhor pai, me prepara a partir deste momento para ser o melhor filho, me prepara a partir deste momento para ser o melhor esposo, me prepara a partir deste momento para ser o melhor filho, me prepara a partir deste momento para ser a melhor pessoa. Eu renuncio, Jesus, eu renuncio os traumas que eu tenho,
Eu renuncio, Jesus. As palavras que eu falei, se tiver que me aturar, se tiver que me aceitar, tem que ser assim, eu renuncio. Porque a partir de hoje eu cancelo com os votos íntimos. A partir de hoje eu cancelo com o voto secreto. A partir de hoje aquela palavra que eu sempre falava, comigo não tem jeito, eu estou cancelando. Porque Jesus quer te dar vida, e vida em abundância. Eu convido você, olha para Jesus, escute essa canção, e junto com o ministério vai entregando agora para Jesus aquele voto que você fez quando o seu marido foi embora, quando ele juntou a mala e foi embora, e você falou, eu nunca mais vou ser feliz, e você até amaldiçoou ele, e você também nunca mais vai ser feliz. Cancela agora, entrega para Jesus aquilo que até este momento era dor, entrega para Jesus o poderoso sangue do Senhor sobre mim. Clame este sangue, e as cadeias que me cercam irão cair, e meu louvor cantarei. olhe bem para esse Jesus. Eu lutarei, O nosso Redentor vive, com a unção que o Senhor deu para mim. Nem as remotas situações vão resistir, não vão resistir. olha para Ele agora, entrega as tuas dores, Eu entregarei, entrega as tuas feridas, as dores que guardei aos pés da tua cruz, e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Cante isso, Eu entregarei as dores, as dores, entrega para Ele, não guarde mais. aos pés da tua cruz, e confiarei. Já não há o que temer, Por tua chaga, por tuas chagas posso crer na vitória. Eu clamarei, cante, eu clamarei o poderoso sangue do Senhor sobre mim, e as cadeias que me cercam irão cair, meu louvor cantarei. Eu lutarei com a unção que o Senhor deu para mim. Nem as remotas situações vão resistir, não vão resistir. Eu entregarei as dores que as guardei, dores que guardei aos pés da tua aos cruz, pés da tua cruz, e confiarei. já não há o que temer, por tuas chagas, com tuas chagas posso crer na vitória. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz, e confiarei. Já não há o que temer, com tuas chagas posso crer na vitória. vai entregando as tuas dores. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz, e confiarei. Já não há o que temer, com tuas chagas posso crer na vitória. Continue com seu olhar fixo em Jesus, continue com seu olhar. Enquanto Ana guardou durante anos aquela dor para ela continuava vivendo no sofrimento, na dor. Mas no dia que Ana resolveu ir ao templo, no
No dia que Ana resolveu entregar a dor dela, da esterilidade, para Jesus. Quando ela resolveu ir no templo e falar: Senhor, até hoje eu guardei a dor aqui dentro, até hoje eu assumi, até hoje eu carreguei, mas eu não aguento mais, eu não suporto mais, e eu vim aqui agora na tua casa te entregar esta dor. E é isso que Jesus quer fazer com você. Você tem guardado durante anos da sua vida a tua dor, querendo ser super-herói, achando que você consegue, achando que você vai conseguir do teu jeito, e você não vai. Você tem sido infeliz durante todo este tempo, mas hoje é a oportunidade, agora é a oportunidade de você olhar para Jesus e falar: Jesus, eu te entrego, Senhor Jesus, a minha amante. Entrega para Jesus e fala: Jesus, eu fiz um voto secreto falando que nunca ia conseguir ser fiel. O Senhor Jesus está libertando pessoas agora que falavam: eu nunca vou conseguir ser fiel. Você nunca conseguiu ser fiel porque você lutou com as tuas forças, porque você tentou do teu jeito, mas nesta tarde é com a força dele, é com a força do nosso Redentor, é pela força daquele que opera em nós, é pela força daquele que irá fazer coisas extraordinárias, é pela força de Jesus que você vai conseguir vencer o adultério, é pela força de Jesus que você vai conseguir vencer a drogadição, é pela força de Jesus que você vai conseguir vencer a homossexualidade, é pela força de Jesus. Entregue agora, entregue para Ele, não aceita mais essa situação, entregue para Jesus e fala: Jesus, até aqui eu tentei do meu jeito, eu busquei em tantos lugares, eu tentei de tantas formas, as pessoas até falavam: você não tem mais jeito, não existe mais solução, não existe mais problema para você. Mas eu quero falar: entrega para Ele. O Senhor Jesus quer estar falando no meu coração agora, de mulheres que são estéreis, que viviam num luto profundo. Eu quero confortar o teu coração com uma palavra. O que seria dos órfãos? O que seria dos filhos que são rejeitados por pai e por mãe? O que seriam daquelas crianças que são jogadas nas sarjetas? O que seriam daquelas crianças que são abandonadas por pai e por mãe em cesto de lixo? O que seria daquelas crianças que vivem em orfanato se não fossem as estéreis? Será que essas crianças também não têm o direito de ter uma família? Eu quero falar para você que está acompanhando agora e que é estéril, que isso pesava sobre você. Eu quero pedir o milagre de Deus na sua vida. Se for da vontade de Deus, que você consiga engravidar e ter filhos. Mas se não for dessa vontade de Deus, se Deus quiser te dar um filho que foi abandonado na sarjeta, se Deus quiser te dar um filho que o pai rejeitou, que a mãe rejeitou, aceita, porque talvez um filho largado num cesto de lixo vai valer mais do que 10 filhos gerados pelo teu ventre, porque é isso que eu acredito, porque Deus não faz nada imperfeito. Vai entregando para Jesus os votos, vai entregando o filho para Jesus, o ódio que você trazia do teu pai, porque você viu o teu pai bêbado jogado na rua, você tinha vergonha do teu pai, você tinha vergonha de levar os teus amigos na tua casa, e quando eles olhassem para o teu pai e falaram: nossa, ele que é teu pai, é esse cachaceiro, é esse pinguço, e você tinha feito tanto voto: eu odeio meu pai, eu tenho vergonha dele. Entrega para Jesus, entrega para o misericordioso, entrega as suas dores para Ele agora. Ele não te fez para viver infeliz, Ele não te fez para viver no luto. Isaías fala que Ele carregou, Ele levou sobre si o peso que era nossa, a culpa que era nossa, a maldição que era nossa, Ele carregou. Entrega as dores mais profundas, entrega para Ele aquele voto que você fez, que você nunca mais ia se relacionar, porque você teve um relacionamento conturbado, e ninguém tem conseguido viver ao teu lado, você tem sido uma pessoa amargurada. Entrega para Jesus o seu temperamento: ninguém te suporta. Entrega para Ele: você tem falado, ninguém me ama. Você que tem poucos amigos, olha para Jesus, não guarda mais. Pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, eu proíbo você, em nome de Jesus, eu te proíbo agora de continuar com esta dor. Entrega para Ele, porque naquele dia que Ana entregou, naquele dia que Ana falou assim: eu não aguento mais, eu não suporto mais, e Deus esperava essa atitude dela há tanto tempo.
estava esperando isso de Ana há tanto tempo, mas como ela tardou, mas ela ainda conseguiu. Talvez Deus tenha esperado este momento. Talvez o Senhor tenha esperado tanto tempo que você entregasse essa dor que você não aguenta mais. Talvez Ele só estava esperando você falar: toma, Senhor, porque eu não aguento mais. Entrega para Ele. Porque no dia que a minha mãe me entregou para Jesus, Ele tirou a drogadição. No dia que a minha mãe me entregou para Jesus, falou: Jesus, não tem mais jeito, eu já fiz de tudo, toma Ele para você. E quando Jesus assumiu a situação da minha vida, Ele me libertou da drogadição. Olha para Jesus, nós vamos cantar essa canção mais uma vez. E eu quero falar para você, como filho e filha de Deus, você não tem direito de guardar mais este sofrimento. Você não tem direito de guardar aí na tua história esta dor. Você não tem mais o direito. Entrega para Ele agora, e Ele vai aliviar o fardo. Olha para Ele, canta mais uma vez essa canção. Eu clamarei o poderoso sangue do Senhor sobre mim, e as cadeias que me cercam irão cair. Meu louvor cantarei, eu lutarei com a unção que o Senhor deu para mim. As remotas situações vão resistir, não vão resistir. Cante: eu entregarei, eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz, aos pés da tua cruz, e confiarei. Já não tuas chagas posso crer na vitória. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz, e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Senhor Jesus, eu quero te pedir que pela força do nosso carisma, que pela força da misericórdia derramada na cruz, visite as pessoas agora que estão dentro de casa angustiadas. Não tenha medo se as pessoas começarem a gritar. Uma grande libertação vai acontecer em muitas vidas agora. Que pela força da misericórdia derramada na cruz, Jesus, uma grande unção de libertação possa adentrar as casas agora. Aqueles jovens, Jesus, que estavam trancados dentro de quarto há dias na depressão, que pela força da misericórdia derramada na cruz, Jesus, liberta essa juventude agora, Jesus, que estavam se cortando, que pela força da misericórdia derramada na cruz, Jesus, cancela a maldição que pai proferiu sobre filho, que pela força da misericórdia derramada na cruz, Jesus, liberta, Senhor Jesus, da escravidão, Senhor, do pecado. Que pela força da misericórdia derramada na cruz, Jesus, visite agora, Senhor, aquelas pessoas que não acreditavam mais, aquelas pessoas que já não tinham mais expectativa nenhuma. O Senhor também está visitando uma pessoa que ela está com crise de ansiedade, e o Senhor está dando uma nova graça à sua vida neste momento, de você ser uma pessoa mais calma. Então neste momento o Senhor, Ele está te visitando, Ele está curando você dessa crise de ansiedade. O Senhor também está restaurando casamentos, maridos que têm traído a sua esposa. O Senhor fala para você: pare de trair a sua esposa. Nós te louvamos, Jesus, por cada libertação,
Nós te bendizemos, Jesus, por cada pessoa que foi visitada agora. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por cada lar que foi transformado, Senhor. Bendito seja. Eu convido você da sua casa aí, aplaudir para valer esse Jesus maravilhoso que tem entrado e transformado as nossas vidas. Glórias a ti, Jesus. Bendito seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.